esse mês aqui de julho, nós estamos tirando o mês para falar sobre a dança educativa, que é uma proposta belíssima trazida da França pela Marta Scarpato, que estará com a gente. Na última sexta-feira, a Marta estará aqui com a gente para falar sobre isso, né? A Marta agora, a vertente do trabalho dela foi para os professores. Então, hoje aqui com a Vivian a gente vai falar bastante sobre essa questão toda dessa dança que educa, que transforma as vidas, não é? Então é um mês que nós estamos tirando para falar sobre isso, que é um assunto extremamente pertinente, de cunho educacional, porque a dança também é educacional, não é só arte, né? E não é pouco, né? Já ser uma arte é algo grandioso. Ela tem esse veio, ela tem essa vertente de ser também transformadora, né? Do ser humano. Uma questão que é de dentro para fora mesmo. Então isso é muito bonito e a Vivian vai falar isso hoje aqui com a gente. Vai ser bem legal o encontro. E é o mês que nós estamos tratando desse assunto, né? E gosto muito, né, dentro da psicologia, de trabalhar essas questões mente e corpo. Então, isso é muito bom, trabalhar mente e corpo é muito bom. E é nesse caminho que o Espaço Dança e Vida, que é a escola que existe aí já há 35 anos na Zona Norte de São Paulo, que a gente transita, né? Lá dentro da nossa escola, nós gostamos de trabalhar com os nossos alunos, não só essa vertente técnica, que claro, foram lá para isso e recebem isso, saem com a técnica, saem dançando, porém, essa vertente de passar para eles esse lado da dança que é muito humanista, né? Que transforma a gente enquanto ser humano. Então, eu vou chamando a Vi. Deixa eu ver aqui, mandar para ela. Tá entrando aí, olá! Oi, Tudo bem, Vivian? tudo bem? Você tá me ouvindo, Elô? Tô ouvindo muito bem. Todos ouvem? Gente, todos estão ouvindo? Tá tudo certo pra gente começar? Primeiramente, eu quero apresentar você às pessoas, tá bom? Então, Tá bom. vou falar para vocês agora, gente, aqui sobre a Vivian, sobre as formações que ela tem, né? Nós estamos aqui com a Vivian Navega Dias. Ela é formada pela Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela é formada no método Bertazzo de Reeducação do Movimento. Ela tem um curso de Psicologia da Dança. É terapeuta sistêmica e, pasmem vocês, né? Eu aprendi isso com ela, eu não sabia que tinha, achei lindo, maravilhoso, e ela vai falar um pouco aqui. Irilogia. Irilogia. É isso? Ela é Iridologia. iridologia. Ela é iridóloga. Iridóloga. Mas não vamos falar disso agora, não. Deixa o Tá gostinho aí bom. para eles saberem mais tarde, tá bom? Iridologia, iridóloga. Muito legal, muito bem, muito bem. É, Vivian, eu queria que você começasse aqui falando com a gente sobre um pouquinho da sua história, né? Com tantas formações e formações belíssimas. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, como nasceu em você a vontade de dançar, lá atrás mesmo, pode ir lá atrás, pode fuçar, entendeu? Ah, tá bom. Até sua formação, até você chegar aqui, ter todas as outras formações, outras vertentes, enfim. Fala um pouquinho aí sobre você, conta a sua história pra gente. Conto sim. Elô, se estiver travando muito, você me avisa? Ah, tá. Deu uma travadinha agora, mas eu te ouço, normal, tá bom? Qualquer coisa eu vou para outro lugar, que aqui tem vários pontos de internet, tá? Tá bom. Então é E o o pessoal também seguinte, pode ir falando, né? Dando feedback pra nós, se Isso, tá travando. isso. Diga lá, fala um pouquinho Eu sobre sua vida. sou
Vou contar tudo, não vou esconder nada. É, Eu conte-me tudo, não esconda nada. sou. Eu sou Vivian, sou filha de Vanina Machado Navega Dias e filha de Gilberto Luiz Ribeiro Dias. Isso vai ser muito importante falar, lá na frente a gente vai entender melhor. Mas eu sou da uma família portuguesa e uma família de escravos, aqui no Brasil mesmo. E eu tenho uma irmã gêmea e a gente começou a dançar juntas. Até que chegou um certo momento, ela foi estudar medicina e eu continuei no balé. Minha professora de balé aqui da escola me levou para a escola do Rio. E aí eu me formei lá. Depois de formada, poucas pessoas sabem o que eu vou contar aqui, hein? Uau, Mas primeira mão. depois de formada, eu fiz TV. Olha, Eu fui da Globo. olha isso, eu não sabia. Eu, pois é, eu fiz Planeta Xuxa, fui bailarina do Planeta Xuxa, fui bailarina do Faustão, eu fiz alguns programas da Globo, enfim. Aí vocês decidem se é passado negro ou não, negro não, desculpa, se é um passado difícil ou não, né? Comprometedor. Mas, vamos lá, eu comecei a fazer faculdade de fisioterapia. Eu gostei muito, eu gostava muito já dessa coisa do corpo, do funcionamento do corpo. E Sim. aí, essa vontade de conhecer o corpo, só que junto com a minha vida profissional, porque eu já com 17, 18 anos já virei profissional de companhias, foi muito difícil, então eu tive que trancar a faculdade de fisioterapia. Mas aí já tem uma conexão com o corpo, que eu sempre fui muito interessada, né? Biomecanicamente, como eu funcionava, como que era o meu corpo dentro. E aí eu comecei a entrar em companhias, eu fiz um concurso público para uma companhia de dança em Niterói, passei. E aí depois eu fui entrando em companhias na Quasa, fui chamada para ir para a Quasa de dança com Henrique Rodovário, fiquei lá com ele, depois o Balé da Cidade. E aí no Balé da Cidade, Elo, chegou uma hora que eu pensei, gente, eu não vou continuar, não consegui continuar fazendo isso que eu faço, essa dança de alto rendimento, essa dança de alta performance, essa dança exaustiva de atleta, né? De atleta Atleta, por atleta. muito tempo, é atleta, por muito tempo. Então, eu comecei a procurar coisas que me conectassem, que eu tivesse uma conexão. E eu achei a psicologia da dança, da nossa querida Maria Cristina Da Lopes. Maria Cristina, que já esteve aqui com a gente também. Já esteve aqui com a gente, né? A gente está lá no grupo do Psicodança, enfim. Sinto. E Sim, ela sim. me abriu assim o mundo. Ela me abriu o mundo com a psicologia da dança, o quanto a dança era muito mais do que uma execução, né? Era muito mais do que uma performance, era muito mais do que um movimento perfeito, né? Que é isso que numa companhia profissional a gente acaba buscando e é cobrado da gente, né? Esse físico, essa performance. E ela me abriu um mundo de saúde, um mundo de educação, né? Um mundo de aprendizagem, uma aprendizagem muito mais dinâmica, muito mais saudável com o movimento, com a própria dança. Ela me mostrou a dança de uma maneira que a aprendizagem ela é muito grande, né? De espaço, de tempo, de Sim. condicionamento, de memória, disso tudo. Então ela trouxe um mundo para mim gigantesco. E quando eu me dei conta daquilo, eu fiquei muito apaixonada. E aí comecei a procurar mais sobre autoconhecimento, sobre realmente como a gente funciona, o que a gente consegue trazer para potencializar nós mesmos, né? Assim, e o grupo também, né? E aí eu procurei me aprofundar, né? Então eu busquei a iridologia, eu busquei a terapia e eu comecei a estudar, porque também me encantei com isso tudo.
E eu comecei a estudar as terapias para poder entender o ser humano, entender a minha cabeça, me entender qual eram os meus machucados, o que eu precisava. Dentro da minha profissão, né, da nossa aqui, a gente mexe muito com o emocional, né, Lu? É muita Extremamente. emoção, extremamente, né, Lu? O bailarino vive, né, com a emoção dele à flor da pele, né? Com as dores dele, né? A dor de um artista faz a arte, né? Então, É, é, muito, exatamente. Então, são muitas questões. E para parar de dançar, né? Eu via meus colegas, para parar de dançar, os que iam ficando mais velhos, o sofrimento disso tudo, né? O sofrimento desse momento. Eu comecei a estudar, sim. estudar, estudar. E aí entrei nesse mundo, Elô. Que Aí bom. Foi assim que foi você chegou em todas encantador as suas formações. E te abriu essas em portas e te toda. abriu a mente, né, Vivian, para este lado. Me Como você disse, que eu abriu. achei lindo você falar, que te abriu um mundo de educação, te abriu um mundo para a saúde, né? É lindo. E Muito. sim, a dança educativa, ela tem esse cunho, ela tem essa vertente, realmente, ela educa e ela traz muita saúde, né, para o ser humano. E eu queria aproveitar esse gancho e pedir para você falar um pouquinho sobre essa questão mesmo do autoconhecimento corporal que a dança nos traz, né? É, quem sou eu dentro da dança, como eu me descubro dentro da dança, essa coisa do autoconhecimento mesmo. O que que você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente mergulhar nesse assunto dessa dança que educa, né? Uhum. Elô, tem uma coisa que é muito legal, que assim, quando eu aprendi, me potencializou como ser humano, me abriu muitas portas e eu vi um novo jeito, né, de tanto ensinar quanto aprender. O nosso corpo, ele é modelado pela nossa mente, né? A partir do momento que a gente Sim. está na gestação, na barriga da nossa mãe, e que a mielinização do cérebro começa, você vai entendendo toda a formação do corpo. Então, se você tem um choque, um trauma nessa fase, você tem uma mente muito criativa. Se é na fase da amamentação, você tem um outro tipo de corpo, você desenvolve um outro tipo de corpo. Aí você vai para o desfraude, aí é outro tipo de corpo, se você tem outro trauma ali. Se você tem, depois do desfraude, quando você começa a comprar, manipular pai e mãe com gracinha, eu vou fazer isso, fazer aquilo, né? Isso tudo vai modelando o nosso corpo. Agora, você imagina a relação da nossa emoção com o nosso corpo, se já é desse jeito, porque modela nosso perfil, nosso tipo de pensamento, pode até indicar, o nosso corpo indica se a gente é mais da ação, é mais da criatividade, é mais da emoção. Agora você imagina, Elo, trazendo isso para o emocional, para a liberação do movimento, para a liberação da flexibilidade do corpo, para a flexibilidade mental e aumentar a aprendizagem. Então, Nossa, quando a gente conhece isso tudo, olha só quanta coisa eu falei isso aqui. Eu dei um resumo muito resumido, muito chulo, muito superficial. Mas quanta coisa a gente se conhecendo, tanto internamente, quanto mentalmente, quanto fisicamente, né? O formato do nosso corpo, se a gente não consegue unir isso tudo e educar e potencializar e aumentar a nossa performance de tudo, tanto de uma direção para você entender como é que funciona, como Elô, eu fui para uma escola fazer um trabalho junto com uma neuropsicóloga. O nome da escola é Morumbi Sul. Você conhece? Uma escola no não. Morumbi.
E eu fui lá com a neuropsicóloga e a psicopedagoga para fazer um trabalho com os alunos, 60 jovens, 60 adolescentes. E a gente Sim. trabalhou exatamente o movimento neurobiótico para eles entenderem o corpo, para poder eles se movimentarem, para poder se concentrar na aula. Perfeito, né? Então, assim, o autoconhecimento, tanto das suas emoções, quanto do seu próprio físico, quanto entender a maneira que você pensa, é libertador. É você encontrar, de fato, sua missão, seu tudo, né? Sim. O que você Esse, acha? nossa, é a vertente que eu trabalho também lá dentro do espaço Dança e Vida, essa vertente do nosso tripé. Os alunos lá já sabem, porque eu vivo falando isso, né? Os pais e tal, que a dança trabalha muito o nosso tripé, que é o corporal, o emocional e o mental, né? Então, Uhum. cognitivo, emocional, né, e corporal. Esse tripé que nos sustenta, né? Que é bem isso que você está falando aí, né? E o El falou aqui pra gente que a dança é libertadora nesse sentido. Sim, quanto mais a gente se autoconhece, mais se liberta, porque mais autoconfiança você adquire em si mesmo, né? Pois Então, é. tudo a ver isso daí que você está falando. E sim, né? Desde bebê, desde criança, o desenvolvimento do ser humano é muito bonito e em cada fase tem movimento. Eu costumo dizer que o ser humano já nasce dançando, né? O movimento é tudo na Dançando e nossa vida. cantando. Exatamente. O movimento é tudo na nossa vida, né? Sem movimento, é, a gente não manda as conexões para o cérebro, né? E aí também não agiliza pensamento, não agiliza sentimento. Por isso que esse tripé é magnífico, né? E a dança atua diretamente nisso. E achei muito legal você falar da sua vertente, né? Que você estava num trabalho frenético de atleta mesmo, porque se as pessoas que estão aqui nos ouvindo não sabem, o trabalho de um bailarino é um trabalho de um atleta, porque ele tem que ter uma alta performance, né? Ele tem que ter essa alta performance para se apresentar, né, enquanto arte. Mas existe essa outra vertente, que é a vertente que nós estamos conversando aqui, né? Além da alta performance, essa dança que educa, se a gente se autoconhecer com ela. E a dança tem disso, né? E aí eu queria aproveitar e para pedir para você falar também um pouquinho sobre isso, né? Porque você aprendeu essa coisa da reeducação do movimento, que você fez o método lá, Bertaço. Então, se você pudesse falar um pouquinho disso que a gente entrou agora, no sentido de sentimento mesmo, Vivian. Assim, um bailarino quando está dançando, antes dele ser o bailarino, o intérprete, ele é um ser humano. Ele é um ser humano, ele sente. Então, quando ele vai para um palco, ele carrega a sua vida, ele carrega a sua história, ele carrega ele mesmo, seus sentimentos. Só que ele tem que interpretar um papel ali no palco, né? Se você pudesse falar um pouquinho disso, entrar um pouquinho nisso daí, falar pra gente. Elô, o método, essa reeducação do movimento, do método Bertazzo, ele me trouxe uma consciência muito grande de que a nossa postura corporal, Hum? ela está diretamente ligada à nossa emoção. Então a gente fez um trabalho com pessoas em estados de depressão, né? Pessoas que ou passaram por depressão ou estavam em depressão. E o tempo todo que ele trazia isso era como que o músculo, como que a colocação da coluna, cabeça, coluna, como que os pés no chão, como que esse trabalho corporal induzia o emocional e induzia você a caminhar, a andar, a voltar, né? E como, por exemplo, você está numa sala de aula e você está prestando atenção, por exemplo, eu estou prestando atenção em você. Eu me coloco em posição, estrutura, né?
de musculatura de osso para poder te ouvir e absorver. E ele colocou como se eu fico assim, ó, Elô, eu não absorvo o que eu tenho que absorver, meu corpo não está conectado. Então, isso aqui, ó, é um aprendizado. Tem a ver com aprendizado, Sim. tem a ver com conexão, tem a ver com receber e dar e comunicar, Sim. né? Então, eu já me posiciono dessa maneira. Então, essa reeducação do movimento com relação também à emoção e o restabelecimento de uma pessoa, né, num estado... Porque quando o peito tá para baixo, eu tô depressiva. Quando o peito tá para cima, eu tô atirando, né? Tô me defendendo. Mas o estado de prontidão deixa você fluir pensamento, fluir energia. E aí você aprende, e aí você Sim. ensina, e aí você conecta. Mas tem uma coisa que eu aprendi muito também na terapia sistêmica, que aí vem a constelação, vem também a inteligência sistêmica. Eu trabalho com biocibernética, que é ligar todos os circuitos corporais para você, o corpo mesmo se resolve. Dentro disso tem uma coisa muito importante para todo mundo, que é a lei da natureza. Da onde você vem, isso é básico. Quando a gente vem dançar, quando eu venho aqui conversar com você, Elô, eu estou trazendo 254 ancestrais comigo no meu corpo. Quando eu olho no espelho, dançando ou não, eu estou olhando para o meu pai e para minha mãe. Eu estou olhando para 50% do meu pai e 50% da minha mãe. E se eu não levo em Verdade. consideração essa conexão, se eu não levo em consideração essa história, eu não sei quem eu sou. Eu Res- intuo. Eu Respeitar intuo. a história da gente, né, é muito importante, né, Vivian? Eu costumo dizer isso, e você está trazendo uma coisa importantíssima e belíssima. A gente tem que olhar para trás para a nossa história com amor, com respeito, com carinho. Pode ter tido coisas boas e coisas não tão boas, não importa. É a nossa história, é a nossa vida, a gente carrega, fora o que você está colocando, né? Pai, mãe e ancestrais, né? Tá no DNA, né? Claro, é genética, foi comprovado já isso. A gente tem informações genéticas. Não tem a história de eu trago doenças da minha família? Ah, meu avô tem diabetes, minha avó tem diabetes, meu pai tem, aí eu tenho que fazer. A gente também traz emoção. A gente traz as histórias. É a mesma coisa. Não tem nada de Exatamente. misterioso nisso, né? Não tem nada É. de místico, nada de religioso, nada de espiritual Não, nisso. é É natural, né? completamente natural, científico. E aí o Sim, que que sim, acontece? Muitas questões de aprendizagem, tanto no balé, quanto na escola, quanto na dança, com qualquer lugar, elas também podem estar atreladas com a questão de você não estar conectado. Você não estar em paz, você não está no seu fluxo da vida. Eu sempre costumo dizer que é o seguinte: um dos meus maiores e mais lindos trabalhos, meus não, que eu estou também disseminando junto com um monte de gente, é o que eu sempre falo, ó, dedo na tomada. Esse dedo na tomada somos nós, com o dedo na tomada nos nossos pais, e os nossos pais com o dedo na tomada nos pais deles, e os pais deles com o dedo na tomada. Se a gente despluga isso aqui, a gente perde nutriente, a gente perde energia e a gente não aprende e a gente não potencializa nosso movimento, a gente não potencializa nossas relações, né? é, Então, isso é o trabalho, esse é o trabalho que eu tenho me apaixonado muito, porque isso, Elô, vai para as relações de trabalho, profissionais. sim, Profissionais sim, de chefia, de liderança, de relacionamento com colegas de trabalho. Se você não sabe a sua história, se você não sabe as suas dificuldades, se você não sabe nada seu, você não vai saber se relacionar tão bem. Você não sabe de onde vem aquela raiva, você não sabe de onde vem aquela frustração.
Se o seu chefe Você quebra a sua história, né? Você não entende a sua história, né? não entende. É Se isso você tem aí. um chefe e você cobra dele uma atenção que você, na verdade, queria cobrar dos seus pais, Sim, acontece muito. pronto. Vamos ver o que o pessoal está falando, Eu né? tô lendo aqui, ó. O El tá O falando El, né? bastante. Tem a herança genética, mas que vai além, porque esse estar plugado não depende de você. É, Exato. Hoje, dando exatamente. aula de Ó, contemporâneo, estudamos a corrente cinética, que é justamente o ramo da física que trata a ação das forças na mudanças de movimento do corpo. Olha como isso é rico, né? exatamente. É rico, Exatamente. é rico demais, Muito. é potencializar uma performance, é potencializar o ser humano, é potencializar o bailarino, é potencializar uma relação dentro de um trabalho, é Exatamente. potencializar, Elo, Hum, uma peça, tanto de final de ano de uma escola, é potencializar uma peça de teatro, é potencializar uma peça de dança. Ah, verdade. ixi, aí eu vou, Elo. Aí eu vou até amanhã. É, vamos aproveitar tudo isso que a gente está falando. Eu queria que você falasse um pouquinho, é, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. A gente está falando um pouquinho que temos que olhar para o passado, né? Porque Uhum. é, 50% do que somos é o nosso passado, é a nossa vivência, a nossa família, o nosso DNA, né? É, queria que você falasse um pouquinho disso. Agora, assim, olha, minha essência, eu me conhecendo, eu quem eu sou, e o eu social, o eu que correlaciona com as outras pessoas, né? É, Para a isso gente tem, saber onde que a nossa dança está inserida, né? isso. É o seguinte, às vezes, Elô, às vezes não, isso é uma experiência minha. Uhum. Eu ficava muito imersa com a minha dança. Eu ficava muito imersa com a minha aula de balé. Eu ficava muito imersa com as coisas que eu precisava melhorar tecnicamente, fisicamente. E eu esqueci um pouco, um tempo, de entender onde eu estou inserida e para que estou fazendo, né? Numa grande empresa, você precisa entender para que essa empresa serve, para ela poder durar. Tem Sim, o para quê, o porquê e para quem. E na dança não é diferente. Numa escola de danças, por exemplo, não é diferente. Você tem que saber o para quê. E eu acho que você se inserir no ambiente, você saber como funciona um ambiente de trabalho, e não só um ambiente, Elô, artístico, é muito importante. É muito. Isso é experiência minha, própria. Você está inserido, saber onde você está inserido, seu social. E não só a sua técnica, a sua arte, as suas dores, as suas alegrias, o seu físico, a sua apresentação. Isso é uma coisa que eu tive que. Eu comecei a olhar para o lado e entender que quando eu dançava, eu ia para o teatro mais cedo para entender o que acontecia antes de eu dançar. E o que acontecia depois de dançar. O que acontecia quando uma pessoa chegava para fazer aula e como ela saía. Em que ambiente ela trouxe e para onde ela vai. nossa, isso é o máximo, né, Vivian? Isso é o Não é máximo. lindo, Elô? Eu percebo nas alunas, e eu troco muito isso com os pais, porque elas chegam carregadas. Eu não estou falando que a palavra carregada é do mal, não estou falando isso.
elas chegam carregadas. Carregadas do quê? Daquele dia inteiro que ela viveu, ela já acordou, sei lá, às 6 da manhã, já foi para a escola, já estudou. Eu lido com criança e adolescente. Já estudou, né? Já voltou para casa, já almoçou, já fez lição, já foi para o inglês, já foi, sei lá, eu para onde, enfim. Ela teve uma atividade. Quando chega no fim do dia, ela vai para a aula de dança. Ela chega a mil, ela chega ligada. Porque, claro, o dia inteiro. E quantos de nós não somos assim, ligados 24 horas, porque o nosso dia uma hora é isso, depois é aquilo, depois é aquilo, depois a rotina, não pode parar, tal, tal. Aí elas entram pra sala de dança e chegam e às vezes falando, né? Eu falo, nossa, eu gosto de Exato. sentir as alunas chegar. Adoro sentir as alunas chegarem na sala de aula. Aí eu fico olhando, prestando atenção, eu falo, nossa, o povo hoje tá borbulhando, tá fervendo. Aí a gente começa ali, tal, né? Bom, segue a aula, segue os movimentos corporais, aquilo que a gente está falando aqui, Uhum, né? Aí a gente começa a exato. trazer muito emocional para colocar naquele passo, naquela sequência. E vamos indo, enfim, 1 hora de aula ali decorre. A menina vai embora com um sorriso daqui a aqui, leve, saltitante. Você vê ela saindo leve da sala, você não entendeu? Gente, E isso é o aí, máximo. Elo, é o máximo, Elo. E como que ela vai chegar no lugar onde ela vai chegar? É muita endorfina, Entende? né? É muita Muito ocitocina, é muita endorfina, é excitocina, tudo. muito E delícia, né? assim, exatamente, Elo. E isso é muito Nossa, importante a gente entender. Com uma sim, criança, né? Por exemplo, as crianças lá que eu tenho essa experiência também da escola de danças. As sim, crianças chegam de um lugar onde às vezes é humilhante, onde o pai é alcoólatra, onde a mãe. E a criança chega fechada e não deixa você tocar nela, porque a gente tem que entender o ambiente. E a sim, gente tem que entender como que a gente vai trabalhar. E a gente também tem que entender, quando a gente chega numa escola, chega numa companhia, como que as pessoas vão receber a gente. A gente tem que estar aberta para esse ambiente. E a gente só sim, chega assim quando a gente está muito conectado com a gente. Quando a gente não verdade. tá. Eu quero só esclarecer uma coisa muito rápida aqui do El, que ele está Hum. participando bastante. Tá super legal, O El El. é ponta firme, ele vem toda vez aqui na É, nossa live. É um o grande El, professor de jazz, viu? que legal. É O professor El, lá da escola. ah, que legal, prazerzão. Depois a gente conversa mais, então. Eu só queria esclarecer porque, todo mundo tem pai e mãe, tá? Mesmo quem é adotado, mesmo que o pai morreu, a mãe morreu, a gente é ainda 50% do pai e 50% da mãe. Mesmo que a gente não conheça nosso pai e nossa mãe, tem como a gente se conectar com eles. E se a gente tem um pai e a mãe adotivo, a gente também se conecta com eles. Mas todos que estão vivos aqui hoje têm pai e mãe. E dá pra gente se conectar, tá bom? Você falou que porque esse estar plugado não depende de você, depende sim. E se você quiser conversar comigo depois, será um prazer, tá bom? Só É isso, porque é isso muito aí. importante essa colocação dele, essa dúvida, né? Sim, sim, sim. É, nós somos 20% genética, 30% social e 50% nós somos nós mesmos, a nossa essência, a nossa personalidade, né, que está deitada no nosso espírito, naquilo que nós somos. Por isso eu gosto de dizer que a gente tem todos os pilares da nossa vida, dentre todos os pilares, né, saúde, família, trabalho, enfim. A gente não pode esquecer da espiritualidade, cada um com a sua, Exato. respeito todas as religiões, mas que nós temos que desenvolver a nossa, buscar um caminho dentro da espiritualidade, desenvolver nossa espiritualidade, isso é muito importante, porque a nossa personalidade está centrada na nossa espiritualidade, é a nossa essência, é quem nós somos, né? Eu digo que é aquela centelha divina que nós trazemos dentro de nós. Isso é muito importante, né? Porque o mundo, o cosmos está dentro da gente, né? Na Uhum. centelha divina. Por isso que a gente sente, por isso que a gente Essa, tem essa conexão com o mundo, né? essa é a terapia sistêmica. É o sistema. A gente não olha uma coisa É, só.
É Não, o nós somos o todo. sistema, exatamente. Isso Fala um é uma pouquinho terapia disso. sistêmica. Fala um pouquinho A disso para terapia, nós, para a gente conhecer um muito, pouco, Vi. é maravilhoso. A terapia sistêmica, eu estou fazendo um trabalho com cantores, com bailarinos, estou fazendo com policial, com universitários. E é uma terapia que você começa a abrir, e além de abrir, a gente entra. A gente entra. Então, tudo está conectado. A abordagem, ela é de dentro para fora. Quando a gente fala de dentro para fora, a gente não fala só do autoconhecimento, a gente fala de toda uma estrutura, toda uma árvore que está para trás, porque todo mundo tem pai, mãe e família. Porque se a Sim, gente não entende, por exemplo, o El foi criado pela avó, então a avó conheceu os filhos, né? Então, tem como conectar tudo. E mesmo se não tivesse, a gente estaria. E o sistema ok, então vamos ver onde está o seu pilar, onde está o seu pilar espiritual, onde está o seu pilar emocional, onde está o seu pilar material, familiar, né? Porque quando a gente sim, resolve isso, a gente resolve relacionamentos amorosos, por exemplo. É um exemplo. sim. Relacionamentos amorosos estão muitas vezes em conflito por conta de um conflito lá atrás, com pai e com mãe. Com liderança, Sim. com chefia, com chefe, a gente também vê. Então depois a gente vê o físico, que depois eu vou contar, que você não deixou eu falar da iridologia. A gente vê o físico, a gente vê organicamente como que você funciona, qual é o seu tipo de alimentação. Porque a alimentação também tem tudo a ver com o corpo, tem tudo a ver com o emocional, tem tudo a ver com o mental. A gente liga os circuitos do seu corpo para você funcionar por inteiro e você mesmo achar onde que está a sua questão física, que é a biocibernética. Então, a terapia sistêmica, a gente olha o indivíduo personalizadamente. É a história de cada um. Todo mundo que me manda mensagem, eu falo, essa terapia, ela está a favor, a dispor da sua história e do que você traz para mim. E a gente vai junto. Eu sou só uma colher. Sabe colher? Passa. Eu sou uma colher. Nós somos colheres, né, Lu? A gente está para servir. Então, a Sim, terapia sistêmica é isso, é você entender a natureza. A natureza. A natureza. sim. Como os animais funcionam, como os nossos ancestrais funcionam lá na caverna. E como a vida é simples ou muito simples. Exatamente. E a gente traz, a gente carrega essa humanidade, né? Vem, né? Sim. Nós nascemos lá de trás, né? E vem vindo esse desenvolvimento todo. Ele é contínuo, como a natureza. Uhum. A natureza, ela não para, ela é cíclica. O ser humano é Uhum. cíclico também, e tudo está ligado, né? E o movimento corporal, como nós estamos tratando aqui da dança que educa, né? A dança que traz saúde, o movimento corporal que é feito para trazer saúde, ele vem amarrar tudo isso, né, Vivian? Porque quanto mais Bem, você se movimenta e conhece o seu tipo de movimento, que é próprio para o seu corpo, você tem assim um aumento de longevidade do seu cérebro brutal. Aumenta a sua memória, aumenta o seu raciocínio. Quantas sinapses você não faz numa sequência de dança? Não é? Um passo novo, uma sinapse nova, né? muito, Olha, muito. olha quantas, como na hora que a gente está dançando, o cérebro fica iluminado de tantas sinapses, porque a gente tem que prestar atenção em tanta coisa. É direita, é esquerda, é coordenação motora, é cima, é baixo, eu olho para lá, mas meu ombro vem para cá. Não, faz uma ideia. Isso é bárbaro, é isso que é lindo, não é verdade? Que é essa É conexão muito. toda que você fala, sensorial, a gente está recebendo som, a gente está ouvindo, a gente está sentindo, a gente está percebendo o professor, o que ele está pedindo para a gente. É muito de sensorial, né? A dança ela é muito Muito. sensitiva. No primeiro momento, eu acho que a gente tem que sentir a dança. Ela é sensitiva, eu diria. E aí a gente Sim, vai com certeza. internalizando tudo isso com a nossa história, né? Eu acho isso Sim. bárbaro.
Eu também acho. E a partir do momento que a gente começa a flexibilizar nosso corpo, mexer com nossas articulações, a gente mexe com nossa mentalidade. Então a Isso, gente ajuda nessa tal mentalidade fixa, a gente quebra ela. A gente quebra vários verdade. paradigmas com a dança. E a gente aprende, a gente está. O fato da gente aprender, olha como a dança é, né, Lu? Ela Uhum. mexe fisicamente, ela mexe sensitivamente, energeticamente e te prepara, abre espaço, Sim, te abre espaço sim. para novas possibilidades, para novas coisas surgirem, É, né? Tipo, te é. abre mesmo, abre, coluna. Coluna é a sede da vida, né, Lô? Quando a gente Nossa, dança, a gente mobiliza a coluna de uma maneira que a gente verdade. é muito poderoso. A dança nas escolas, por exemplo, é muito poderosa. A dança Muito. na infância é muito poderosa. Nossa, É muito no poderosa. decorrer do desenvolvimento, no decorrer do desenvolvimento, se os pais souberem o quanto que a dança desenvolve, né, os seus filhos mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, todo mundo colocaria os filhos no balé, na dança de uma maneira Uhum, geral, não só no balé, mas uhum. de uma maneira geral, né? No É, esporte, na dança. é isso, movimento corporal, né? Deixa eu te falar, eu queria que você falasse agora da iridologia. Tchan, tchan! Iridologia. Tchau, tchau! Tchan, Muito tchan! bom, muito bom. Fala aí. Bom, a iridologia é o seguinte: é o todo na íris. Nosso olho, já ouviu falar? Nosso olho é a janela da alma. Como que é? Tem uma música, né? Já, já ouvi falar isso mesmo. Ah, meu Nosso Deus. olho é a janela da alma. Nossos olhos são a janela da alma. E tá? Dentro do olho, a gente tem informações, a gente tem uma linha da vida. E lá no olho a gente tem informações que vão desde a nossa gestação até o que aconteceu na infância. Mostra se aconteceu algum trauma, se lá teve algum pedido de ajuda. Você consegue ver na íris a questão orgânica, a sua constituição orgânica, mesmo DNA, genética. A gente consegue ver Olha isso. se você é mais feminino ou mais masculino. Isso tem muito. O hemisfério cerebral que você usa mais. Se você tem uma questão com a sua mãe ou com seu pai. Se você é aberto energeticamente. Eu uso muito a iridologia com bailarinos e com todo mundo, né, Lu? Porque é um autoconhecimento muito exato e muito rápido, sabe? Coisas que a gente leva muito tempo para entender, com a iridologia a gente consegue enxergar ali, né? Aí a gente fala mais que é a parte da microsemiótica irídea, que é mais no movimento da íris e no detalhe, né? Mas a íris, você conhece o seu perfil de trabalho, você conhece o seu Olha, perfil emocional, se você é olha. ansioso, se você não é. Você conhece a alimentação que você precisa ter e as histórias até da sua família. Menina, eu não sabia disso. Vou ser honesta com É, você, né? Não sabia, de verdade. Entendo que o corpo é único, né? Tudo está conectado e ok. Mas assim, nunca tinha parado para pensar na questão da íris, né? Que Elô, tem toda essa conduta. A Vou íris até é uma tirar das meu óculos. primeiras coisas. A íris é uma das primeiras coisas são geradas na gente, que são constituídas. A nossa íris, ela é uma das primeiras coisas quando a gente está na gestação. Ela tem um tubo que ela é ligado direto no sistema nervoso. Então, tudo que acontece no sistema nervoso, imagina o sistema límbico, que é onde ficam nossas emoções, Sim, né? sim, Onde a gente vai, né? Imagina sim. mandando informação pro olho.
tudo no olho. O Olha, olho tem que todas as legal. informações que acontecem na nossa vida. E não só no olho, viu? É que o olho tem movimento, tem vida. Mas o pé também tem o todo. A língua também tem Sim, o todo. A orelha também tem o todo. A gente consegue tratar. Imagina o olho que sim. tem profundidade, que tem a Nossa, é pupila, verdade, que tem verdade. ação, que é Verdade. viva, O ela olho se é mexe. muito vivo, Se né? É você verdade. muito Tinha vivo, pensado se nisso. você mexe, se você está com o emocional abalado, se você está tomando muito remédio, né? Se você tem algum problema, está tomando muito remédio, ela também mostra. Ela também Olha, mostra. Sua pupila vai ficar dilatada. Ela vai mostrar se seu corpo está muito ácido, se você está no estresse muito grande. Tem pessoas que chegam para mim que eu falo, olha, não dá para analisar o seu olho ainda. Eu preciso te acalmar, preciso de te centrar para poder olhar a sua íris, porque a pupila fica desse tamanho. É uma olha, ansiedade e um vai e vem emocional que eu tenho que pedir para voltar depois de um mês. olha, gente. É Muito lindo, profundo, achei é lindo, de lindo. verdade, porque eu vou ser É um honesta, eu não mundo, é um conhecia não. planeta. É Olha, um você mundo. vê? Se você olhar cada íris, é um mundo. Ó, o El escreveu aqui que dizemos que você não pode confiar naquele que não conversa olhando nos olhos. Aí, Isso é um ó. fato. Isso é um É, fato. Está indo claro. para uma vertente bem psicológica isso, essa frase. Mas que tem É, essa função, ele, tem ele mesmo. tá, claro, ele tá indo pro comportamento. Sim, sim, Agora, comportamental, exatamente. eu já passei é, um. Olha, eu vou te dizer, Lô, quando eu comecei a estudar iridologia, quando a gente começa a estudar uma coisa, a gente fica, né? Sim. Aí eu fui comecei a conversar, estudando, começava a conversar com as pessoas, ficava assim, ó, olhando a pessoa. Já passei um mau bocado com isso. A Jura? pessoa achou que eu estivesse paquerando ela. Eu falei, E não, só você tô olhando estava ali, seu olho mesmo, eu tô só estudando. você Deixa de ser estava bobo. super analisando, né? Super. Eu falei, deixa de ser bobo, tô só te analisando. Eu já sei tudo de você, não quero mais nada com você, não. É, já te conheço só de olhar teu olho. Eu te conheço. Muito legal isso. Muito. Ô, Vívia, a gente tá indo pro final. Ai, tá bom. Ai, ai, não é muito gostoso ficar conversando. A gente É, ia ter muita coisa para falar. Uma hora sempre eu acho que é muito muita. pouco. É, assim, foi um prazer muito grande tê-la aqui. Você é ímpar, você é uma pessoa que eu conheci há pouquíssimo tempo, mas já super gosto de você, porque além da sua integridade, todos os seus estudos, soma muito com tudo que eu também acredito. E é muito lindo, é muito vivo isso em você. A gente percebe o amor que você tem e a paixão pelos seus estudos, pelo que você faz, assim, pelo seu modo de ser, pelo seu modo de falar e pelo modo que você expressa o seu olhar. Arrasei agora, hein? Arrasei agora. Arrasou. Mas eu quero agradecer bastante. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está aqui com a gente. O que você pode dizer para esse pessoal que veio nos ouvir um pouco, entender um pouquinho dessa dança que nos alimenta? Tá. Primeiro eu queria agradecer demais. Foi um presente para mim te conhecer nesse ano, né? Foi um presente muito grande. A gente tem feito coisas muito maravilhosas e eu entendo como apoiar pessoas, né, Lu? Nesse momento, você me chamou para um projeto que é lindíssimo e eu agradeço muito também por ter vindo até aqui compartilhar com mais pessoas. Ué, um beijo para você, um beijo para todo mundo e dizer o seguinte: a abordagem de dentro para fora é uma frase do Stephen num livro maravilhoso que diz assim: a abordagem de dentro para fora mostra que as vitórias particulares antecedem as vitórias públicas. Ou seja, cuidem de vocês, cuidem das vitórias pessoais de vocês, de ser humano, de pessoa, e depois busquem as outras vitórias. É muito mais arte em viver, que quando a gente faz o que a gente veio para fazer e que é fácil,
é arte. Tudo é arte. Nossa, lindíssimo, Vi. Lindíssimo. Muito obrigada. Agradeço muito você estar aqui, sua presença. Essa mensagem que você deixou, belíssima, riquíssima. Agradeço muito. E quero só lembrar a todos, aproveitando, vou deixar a Vivi aqui ainda mais um pouquinho, lembrar a todos que toda sexta-feira às 18 horas estamos aqui. Este mês, até o dia 31, nós estaremos falando sobre a dança educativa. Essa dança que nos transforma, que ela bem falou, a Vivi logo no começo, que nos educa, a dança que nos traz saúde, porque a dança traz saúde. Então, estamos aqui tratando disso, levando um pouco disso para vocês. Dúvidas, vocês podem escrever lá no canal Elô Medeiros Coach. Deixa um telefone seu, um contato, um Insta seu aí, ouvir, para a gente encerrar. Que as pessoas quiserem falar com você. Pode aqui no meu Instagram, Vivian Navega. Vivian, com N, _ Navega. Pode me mandar direct. Tá ótimo. Vivian _ Navega. Beleza. Obrigada, Vi. Tudo de bom pra você, tá, meu amor? Beijo. Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Elô. E nós já vamos encerrando aqui. Agradeço a todos vocês a presença, obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez, ouvindo tudo que a gente tem para dizer. Nosso amor é imenso, o meu amor é imenso. O que eu faço há 40 anos no Espaço Dança e Vida é levar, além de dança, amor para as famílias, amor para as alunas, mostrar para o ser humano que existe um Deus que olha por nós, que nos acolhe, e essa natureza, esse cosmos está dentro da gente, é a nossa centelha divina, e vamos cuidar, como a Vivian bem disse, do nosso eu primeiro, e aí vamos cuidar do nosso entorno, porque se a gente está bem, o mundo à nossa volta estará também. Tá bom, gente? Beijo! Até sexta-feira que vem. Voltem aí na sexta que vem. Beijo!